Vamos dar mais um passo no nosso curso de Física de Muitos Corpos, do Programa de Pós-Graduação em Física da UFAM. Hoje nós vamos tratar da primeira quantização, abordando em particular e rapidamente um sistema de uma partícula, o sistema de muitas partículas, que é o foco principal da nossa aula, e ao final vamos olhar um pouco um problema de muitos corpos relacionado à espectroscopia fotoeletrônica de raio-x, conhecida também como XPS, de um nível profundo em metais. Bem, vamos iniciar falando um pouco da origem desse termo quantização do espaço. Isso remonta a 1922, com o histórico experimento de Stern Gerlach. Eles utilizaram um aparelho com esse esquema. Aqui é um forno. Esse forno contém um tipo de material que vai ser evaporado e depois passa por esse ímã. Ao passar por esse ímã, esses feixes podem se abrir ou não e vão bater no anteparo. Então, a primeira coisa a escolher nesse experimento é o tipo de material colocar no forno. Os autores escolheram a prata. Colocaram a prata no forno, aqueceram a alta temperatura, ela evaporou e passou pelo ímã. Por que a prata? A prata ela tem um caroço formado pelo átomo de criptônio, né? E externamente tem um orbital 4D completo, com 10 elétrons, e o orbital 5s incompleto, apenas com 1 elétron. Então, se nós olharmos esse átomo como um todo, existe um momento magnético líquido pela sobra desse elétron aqui, que está sozinho nesse orbital. Então eles utilizaram a prata. E o que ocorre? Como nós vamos aproximar o momento magnético do átomo pelo momento magnético do elétron, uma vez que a carga líquida desse átomo aqui, tirando a parte do criptônio e do orbital 4D, o momento magnético líquido é o do spin do próprio elétron. Então, tomou-se o momento magnético do spin do elétron, a energia é dada pelo momento magnético com escalar com o campo magnético, e existe uma força na direção vertical aqui, na direção do Z, que é dada pela derivada de U em relação a Z, que vai dar isso aqui. Então, a força é proporcional à componente Z do momento magnético. Se essa componente Z variar continuamente, né, a força também vai variar continuamente. Então, esses feixes aqui vão variar aqui no espaço de forma contínua se o μz for contínuo. E o que eles observaram foi o seguinte: observaram que no anteparo os feixes são canalizados ou para esse ponto aqui em cima ou para esse ponto aqui embaixo. A solução clássica deveria ser um borrado em toda essa região, desde esse ponto mais baixo até o ponto mais alto. Mas o observado são pontos discretos. Então isso significa que esse μz não varia continuamente no espaço. Ele é discreto, ou tem um valor que fez com que a força trouxesse os feixes de átomo aqui para baixo, ou um outro valor que fez com que a força levasse os feixes de átomo aqui para cima. Apenas esses dois valores. Então foi daqui, desse experimento, que surgiu a descoberta que o momento magnético ele é quantizado. Ele não pode assumir quaisquer valores. Ou assume um valor que trouxe os feixes de átomos aqui para baixo, ou outro valor
que trouxe os feixes de átomo aqui para cima. Então, daqui surgiu o termo da quantização da direção do momento magnético. Nesse caso aqui, ou ele está na direção, a componente Z dele, ou está na direção do campo magnético, ou está na direção contrária ao campo magnético. Só tem essas duas direções. Então, no artigo que publicaram na revista Zeitschrift für Physik, em 1922, com o título A Prova Experimental da Quantização Direcional em um Campo Magnético, eles escreveram esse seguinte trecho aqui na parte assim, do resumo, onde eles destacaram o que segue. Os feixes atômicos abrem-se em dois feixes discretos em um campo magnético. Nenhum átomo não defletido pode ser observado. Desses resultados, vemos a prova experimental direta da quantização direcional em um campo magnético. Então, eles observaram que a direção do momento magnético é quantizada. Por isso esse termo quantização direcional. Não usaram o termo quantização do espaço. Por outro lado, o elétron que está girando em torno daquela órbita, classicamente, ele tem um momento angular que é perpendicular à sua órbita. E o momento magnético, ele é proporcional ao momento angular, ou seja, ele tem a mesma direção do momento angular. Quer dizer, em última análise, o momento magnético é perpendicular à órbita clássica do elétron. Então aqui o elétron girando em uma órbita, ele tem um momento angular perpendicular à órbita. E o momento magnético é proporcional a esse momento angular. E o que foi observado no experimento é que essa componente LZ, do momento angular, ela é discreta. Ou ela assume um valor positivo aqui em cima, ou ela assume um valor negativo aqui embaixo. Por aquele experimento, para o caso da prata, só pode assumir dois valores, ou um aqui em cima, ou aqui embaixo. Ou seja, esse vetor, ou ele está nessa direção, ou ele está numa direção aqui para baixo. Uma direção aqui para baixo. O que significa que a direção deste vetor, ela está quantizada. Ou está fazendo o φ, ou está aqui em menos φ. Muito bem. Em consequência, o LZ só pode assumir os dois valores, ou este valor positivo ou valor negativo. Ocorre que a órbita está num plano. E este plano, ele é perpendicular ao vetor momento angular. Se essa direção do vetor momento angular é discreta, significa que também os planos das órbitas são discretos. Ou seja, ou está neste plano, ou está neste plano, ou está no outro plano equivalente, menos φ, aqui para baixo, ou 180 graus menos φ. Muito bem. Então, devido a isso, que o momento angular aqui é discreto, então o plano da órbita do elétron também é discreta. Ou seja, o espaço onde está contido esses planos, ele é discreto. Portanto, daí surgiu também a denominação de quantização do espaço. Na língua alemã, chamava-se quantização direcional do momento magnético. Quando esses trabalhos foram traduzidos para o inglês no início da década de 1930, já foram traduzidos com a quantização do espaço. E hoje prevaleceu esse termo, quantização do espaço. E por que primeira quantização? Muito bem. É que mais tarde, no início ainda da década de 1930, foi quantizado o campo. O campo foi quantizado. E como já havia a quantização do espaço, alguém definiu a quantização do campo como segunda quantização. E a quantização do espaço passou a ser chamada de primeira quantização. Mas, de fato, só existe uma quantização na mecânica quântica.
primeira quantização, segunda quantização são apenas denominações. A teoria é única, a mecânica quântica. Muito bem. Então, daí surgiu definitivamente o termo quantização do espaço, né? E quantização do espaço passou a ser o termo mais utilizado quando nós queremos nos referir à primeira quantização. E a quantização do campo ficou o termo para a segunda quantização, que nós vamos ver nas aulas futuras. Então, o sistema de uma partícula, só para ilustrar rapidamente, o hamiltoniano, na física clássica, ele é dado dessa forma: uma partícula, uma carga E, menos E, sujeita a um potencial elétrico, e aqui um potencial vetor. A energia cinética é dada pelo momento mais E vezes o potencial vetor ao quadrado, e a potencial é dada por isto aqui, E vezes o potencial. Muito bem. Quando nós queremos escrever o hamiltoniano na mecânica quântica, nós simplesmente transformamos esse P nesse operador. Aqui o P é um vetor, ele passa a ser tratado como esse operador H sobre I, e aqui o gradiente. Então, substituindo o operador P nesta equação clássica, o hamiltoniano passa a ser o hamiltoniano que nós tratamos na mecânica quântica. Então, numa partícula, a função de onda de exemplificando a função de onda de um elétron livre, ela tem duas partes. A parte espacial, que é dada por essa onda plana, com momento K e spin sigma. Então, isso representa uma partícula livre no ponto R, no tempo T, com momento K e spin sigma. E nós temos aqui a função de onda espacial vezes o produto direto de uma outra função, que nós chamamos de spinor, né, que é a função representativa do spin. O lado esquerdo está no espaço das posições, e o lado direito está em outro espaço, que é o espaço dos spins. O vetor de estado geralmente se escreve usando a notação de Dirac. Ou escrevemos dessa maneira, ou escrevemos desta maneira aqui. De qualquer forma, escrevemos de uma maneira que o estado fique plenamente caracterizado. Então aqui nós temos uma partícula no estado momento K e spin sigma. Tudo bem. A maneira de nós relacionarmos a função de onda com os estados, nós vimos na aula passada, é projetando o estado sobre o vetor de estado posição. Então, se nós fizermos um produto escalar do vetor de estado, no espaço K, spin sigma, no espaço das posições, né, nós vamos ter a função de onda, equivalente à função de onda. Então, do lado direito nós temos a função de onda, e do lado esquerdo a projeção do estado K sigma na direção do vetor de estado da posição. Dessa maneira de nós relacionarmos a função de onda com os vetores de estado. Muito bem. No caso do átomo de hidrogênio, nós achamos os seus altos estados nas coordenadas esféricas, resolvendo a equação de Schrödinger usando esse laplaciano, em coordenadas esféricas. E com a solução da equação de Schrödinger com esse laplaciano e o potencial de Coulomb, tem essas componentes. A primeira componente aqui, R, refere-se à função de onda no espaço das posições. A segunda componente é as funções de onda em relação a θ, ao ângulo θ e o ângulo φ. E essa terceira é a função do spin, que é no espaço de spin nós chamamos de spinor.
Essas funções dependem de três números quânticos. O n é o número quântico principal, o L é o número quântico azimutal e o m é o número quântico magnético. O Rn e o Y, o Rn é a função de Laguerre associada e o Y, Lm, são os harmônicos esféricos. E o sigma e o Xi sigma é o spinor para o átomo de hidrogênio. Quando se coloca uma partícula no campo elétrico, magnético, ela produz, como consequência, essa função de onda aqui. Então, o estado projetado sobre o estado da posição é essa função de onda, onde esse H são os polinômios de Hermite normalizado, de ordem N. E o L que aparece aqui, essa relação entre o H barra, a carga e o campo magnético. Muito bem. Isso aí, então, é uma maneira de nós escrevermos, né, os estados de uma partícula em primeira quantização. O que nós usamos? Usamos as funções de onda que saíram da solução do átomo de hidrogênio. Isso caracteriza a primeira quantização. O que nós temos aqui é esses orbitais. Então, nós temos aqui uma quantização do espaço. Muito bem. O que é o nosso objetivo maior na aula de hoje é um sistema de muitas partículas. Então, nós estamos considerando aqui um sistema, né, que tem N partículas, né, distribuídas no espaço, e cada partícula encontra-se numa certa posição determinada pelo vetor RI. E o que nós pretendemos, né, é escrever a função de onda dessas partículas, né, de muitas partículas, que está sendo representada por esse psi, R1, R2, Rn, né, no espaço de 3n dimensões, sendo n dimensões o número de partícula e 3 dimensões as coordenadas de cada partícula, de maneira que o sistema fica 3n, com 3n dimensões. A amplitude de probabilidade de um sistema de n partículas é dado pelo quadrado do módulo da função de onda de n partículas, né, multiplicado pelo produto dos respectivos elementos infinitesimal de volumes. Então, aqui nós dizemos que essa expressão representa a probabilidade de encontrar n partículas no volume 3n, que é a dimensão desse espaço, né, volume de 3n dimensões, em torno do ponto no espaço de configurações de 3n dimensões. Essa é a definição da amplitude de probabilidade. Agora, a função de onda de muitas partículas, né, nós vimos na aula passada, ela tem que obedecer à paridade. Ou ela é uma função de onda simétrica ou antissimétrica. No primeiro caso aqui, nós estamos trocando a posição J pela posição K, trocando de sinal. E no segundo caso, nós estamos trocando a posição J pela K sem trocar de sinal. Então, nós dizemos que no segundo caso, a função de onda é simétrica em relação à posição das partículas, e no primeiro caso, a função de onda de muitas partículas é antissimétrica em relação à posição das partículas. Ao primeiro caso, as partículas que obedecem essa situação aqui, nós chamamos de férmions, e as partículas que obedecem essa condição nós chamamos de bóson. Então, o universo ele é constituído de dois tipos de partículas. Os férmions, que obedecem essa relação, e os bósons, que obedecem esta relação. E a eles correspondem a duas estatísticas. Aos férmions estão associados à estatística de Fermi-Dirac e os bósons estão associados à estatística de Bose-Einstein. Muito bem. Então, a partir de agora, vamos
verificar como nós escrevemos uma função de onda de muitas partículas a partir de estado de uma partícula. Então, vou escrever o psi, o psi de R1, R2, etc., Rn, em função do psi da partícula 1, do psi da partícula 2, do psi da partícula 3, etc. Então, o que nós queremos? Nós queremos escrever, nós temos N partículas, queremos escrever essa função de onda de N partículas como combinação linear das funções de estado de uma única partícula. E para isso, nós vamos fazer alguns passos, vamos seguir alguns passos. Então, vamos considerar como base essas funções de onda aqui de uma partícula. Vocês vejam que aqui só tem um R, aqui tem um NRs, o R1, R2, Rn. Aqui tem só um R. Então, a função de onda de uma partícula. Então, isto aqui representa a base constituída pelas funções de ondas de uma partícula. Que nós temos aqui um conjunto completo de estados ortonormais de uma partícula. E essas funções de onda, esses estados, eles obedecem essas duas relações aqui. São relações da ortonormalidade. Então, se eu tenho uma função psi na posição R' e psi na posição R e some em I, esse somatório aqui vai dar uma delta de R. E por outro lado, se eu tenho uma integral em R, né, de uma função Ni de R, uma função Ni' de R, o valor dessa integral é o delta de Kronecker de Ni'. Aqui é o delta de Dirac, porque o R é contínuo, e aqui é o delta de Kronecker, porque o Ni é discreto. Então nós vamos utilizar daqui para frente bastante essas relações de ortonormalidade para escrevermos a função de onda de muitas partículas em termos das funções de ondas de uma única partícula. Bom, no segundo passo, nós vamos fazer a seguinte construção. Vamos pegar essa função de onda de muitas partículas, partícula na posição R1, uma partícula na posição R2, outra partícula na posição Rn, etc. Vamos pegar essa função de onda e projetar sobre o estado de uma partícula. Então vamos pegar esse estado e projetar no estado da partícula 1. Como é que fazemos? Nós projetando fazendo o produto escalar desse estado de N partículas sobre esse estado de uma partícula. Esse produto escalar aqui. Então, quando eu faço produto escalar de um estado de N partículas sobre o estado de uma partícula, estou fazendo a projeção de muitas partículas nesse eixo aqui da direção partícula. Eu vou chamar isso desse número. Isso aqui é um número, é o resultado desse produto escalar. Então, eu vou chamar A de Ni1, R2, Rn. Por que não está o R1 aqui? Estou colocando de R2 até Rn. O R1 não está aqui porque o produto escalar desse estado sobre o estado R1 equivale a essa integral aqui. Esse produto escalar equivale a essa integral em R1. Quando nós fazemos essa integral em R1, a variável R1 desaparece na integração. Então, o número que sobrou daqui é apenas uma função do R2, etc., até Rn, porque o R1 foi consumido na integração. Então, nós temos agora o A, que depende de R2 e Rn, até Rn. Não depende mais de R1. Muito bem. Agora, eu vou inverter
essa equação C. Como é que eu inverto essa equação C? Eu multiplico do lado esquerdo pelo PC1 R1', e do lado direito também, pelo PC1 R1'. Eu faço a multiplicação e somo em todos os N1. Somar todos os N1. Então faço isso que está aqui. Multipliquei o A pela esquerda com N1 e a direita, a integral, também com N1. Muito bem. Então nós ficamos somatório disso aqui, que é igual o somatório, esse somatório do lado direito. Só que esse Ni1, R1, não faz parte dessa integração aqui. O linha, né? O linha, R1'. Então eu posso colocar aqui dentro. Quando eu coloco, daí eu vou integrar. Eu vou fazer essa soma Ni1. Essa soma Ni1, que está aqui, obedece essa relação aqui, ó. Obedece essa relação. Então, quando fizer a soma, isso aqui vai dar uma função delta. Quando dá uma função delta, essa integral vai se resumir do integrando no ponto R1 é igual a R1'. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que esse valor PC R1', R2 tal, é igual a isto aqui. Ou seja, essa função resultou apenas esse azul. Essa integral resultou apenas esse azul. Então, esse azul, que é o valor dessa função no ponto R1', é igual ao lado esquerdo aqui. Eu coloquei deste lado. Então, agora, tem uma coisa interessante. Nós temos uma função de muitos corpos. Um elétron na posição R1', o outro na posição R2, etc., até Rn. E do lado direito, nós temos agora o somatório de um produto da função de onda de uma partícula no estado N1 vezes essa função A. Então, nós conseguimos, pela primeira vez, escrever a função de onda de N partículas, aparecendo já aqui a função de onda de uma partícula vezes essa outra função que depende de todas as posições, com exceção da R1. Então, nós queríamos, é interessante, nós continuarmos esse processo e gerando novas funções de onda de uma partícula, até que esta função de onda de muitas partículas seja escrita como produtos de funções de onda de uma partícula. Então, nós podemos continuar esse processo, fazendo o mesmo procedimento realizado anteriormente. Agora nós vamos projetar essa função aqui, A1, R2, Rn, nós vamos projetar essa função aqui no estado R2. Tá? Então vamos projetar nesse estado aqui. Projetar essa função nesse estado. Como é que fazemos isso? Desta maneira, fazemos o produto escalar da função A1 sobre o estado N2. E a esse produto escalar, vamos dar o nome de N1 e N2, que vai depender dos vetores R3 até Rn. O vetor R2 vai desaparecer desse lado esquerdo, porque nós vamos fazer uma integral aqui em R2. Pela mesma razão que anteriormente, naquela primeira integral, o R1 desapareceu. Então aqui nós temos agora essa função A ficou reduzida a R3 até Rn. O R1 e o R2 desapareceram dela. Muito bem. E o que fazemos a seguir? Seguindo o passo anterior, vamos multiplicar, inverter essa equação para tirarmos os valores daqui de dentro. Vamos inverter. Então eu multiplico os dois lados por φ de 2 e somo com N2.
Lembrando dessa regra aqui, né, da ortonormalidade, que a soma N2, R2', F2, R2 é igual ao delta de Dirac. Eu faço isso e obtenho essa relação aqui, ó, que esse produto de N2, N2 vai dar a N1. Agora eu lembro, né, que o caso anterior, vamos multiplicar essa equação aqui por φ N1 R1', e somamos em N1. Então, obtemos esta relação aqui. Muito bem. Então, eu tenho aqui em cima, né, somatório N1 e N2 e o produto. Aqui é o produto de duas funções de onda de uma partícula. A função de onda da partícula na posição R1', a função de onda de uma partícula na posição R2'. E aqui, uma função que vai depender das demais coordenadas, R3, R4, etc., Rn, que é igual a esse termo aqui. Muito bem. Mas da equação D, eu estou reproduzindo a equação D aqui para não voltarmos o slide. Da equação D, nós sabemos que esse somatório aqui nada mais é do que o π de R1', R2', etc., Rn. Então, eu vou substituir essa equação aqui, né, e nós vamos ficar com essa nova função de onda. Agora, eu tenho escrito a função de onda de muitas partículas, uma na posição R1', outra na posição R2', etc., Rn, somatório de N1 e 2, onde aparece aqui um produto agora de função de onda de uma partícula. Partícula na posição R1, a partícula na posição R2. O que nós queremos é transformar esse produto, a soma de produtos, na soma de produto de todas as funções de onda de uma partícula. Então, nós temos que sair repetindo esse processo, né? Repetir esse processo. E agora, vou fazer até esse passo aqui, porque não precisar multiplicar no lugar de uma função, como eu fiz aqui, não multiplicar duas pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo dos dois lados. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir aquele espaço que eu fiz anteriormente, né? E vou projetar. Inicio projetando essa função, sobre o estado N3. Vou projetar essa função sobre o estado N3. Obtenho isso aqui, daí vou inverter, multiplicando por N3' dos dois lados. Obtenho isso aqui, considerando isso aqui, obtemos essa relação. E continuando, multiplicando a equação acima pelo esse produto e somando N1 e N2, vamos ter essa relação aqui. Agora aparece o produto, contribui para esse produto três funções de uma partícula, o N1, o N2 e o N3, multiplicado por essa função que depende de R4, R5 e Rn. Isso aqui é igual a esse lado direito, né? Muito bem, mas da equação H, eu sei que isso aqui, esse lado direito, é igual a isto. Substituo aqui e vou ter essa relação. Quer dizer, o produto dessa função, vezes essa função aqui que depende dos vetores R4, R5 até Rn, é dado por esse somatório aqui, né? Continuando esse procedimento, né? Nós vamos chegar a um ponto que todos os R daqui desapareceram. Primeiro desapareceu o R1, depois desapareceu o R2, depois desapareceu o R3, até desaparecer o Rn. Então, prosseguimos com isso até o enésimo termo. Quando nós fizermos isso, nós vamos obter essa função aqui. Quer dizer, a função de onda, né,
na posição R1', R2', etc., até R', ela é igual o somatório de todos os estados N1, N2, etc., N, desse número aqui. Esse A agora é um número, porque todas as coordenadas foram eliminadas, ficou um número, é um escalar. Então é um número vezes o produto da função de onda de uma partícula na posição R1, a função de onda de uma partícula na posição R2 e a função de onda de uma partícula na posição Rn. Então nós transformamos, por esse espaço que nós demos, nós transformamos uma função de onda de muitas partículas, partícula R1, R2, etc., Rn, num somatório de produtos de funções de onda de uma partícula. Partícula na posição R1, partícula na posição R2, partícula na posição Rn. E onde esse número que aparece aqui é apenas um escalar. Muito bem. Mas nós não podemos dizer que essa solução seja uma solução correta para um sistema de N partículas. Por quê? Porque, devido ao fato de as partículas serem idênticas, esta função de onda tem que obedecer àquele princípio da simetria. Ou ela é simétrica, ou ela é antissimétrica. Então, nós temos agora que analisar de todas essas possibilidades de funções que existem aqui, né, tomarmos apenas as simétricas e as antissimétricas. A simetria ou antissimetria dessas funções, ela está embutida aqui nesse parâmetro A. Ficou embutido aqui nesse parâmetro A. Então, nós temos que rever isso aqui, né, de maneira que ela passe a obedecer àquela relação de simetria ou antissimetria. Ou seja, ela deve obedecer a essa relação de simetrização. Ou, quando trocamos a posição de J por K, ou troca o sinal, ou quando trocamos a posição de J por K, mantém o mesmo sinal. No caso de cima é férmio, no caso de baixo é bóson. Então, vamos fazer isso como? Utilizando o operador paridade. Né? Então, a antissimetrização ou simetrização da função de onda, né, nós vamos obter utilizando os operadores paridade. Muito bem. Então, a função de onda que obtivemos foi esta. Que a função de onda de um sistema de N partículas, uma partícula na posição R1, outra partícula na posição R2, finalmente uma partícula na posição Rn, é somatório desse produto aqui, onde o π, J1N, representa o produtório, que nada mais é do que esse produto aqui. Então, de forma compacta, a nossa função de onda é representada dessa maneira aqui. Bem, o operador antissimetrização ou simetrização, depende do sinal mais ou sinal menos, ele é definido da maneira que eu vou mostrar. Se tivermos só duas partículas, ele é representado dessa forma. É raiz quadrada de mais ou menos o operador paridade de duas partículas. Então, se temos só duas partículas, como é que é a função de onda? A função de onda vai ser algo desse tipo. Somatório de 1 e 2, aqui eu tenho o produto da função de onda da partícula 1 vezes a função de onda da partícula 2. Eu pego a esse produto, eu aplico a esse produto, eu vou aplicar o operador paridade. Então eu pego a função de onda, eu vou aplicar o operador paridade. Como é que fica? Então, ela vai ser ou simétrica ou antissimétrica e vai dependendo se eu estou aplicando o operador paridade mais ou menos aqui, ou seja, o simétrico ou antissimétrico. Quando eu aplico esse operador aqui, o que eu tenho? Eu vou ter duas soluções. Uma solução é essa expressão com sinal mais, e outra solução é essa expressão com o sinal menos. Se nós observarmos com detalhes para isso aqui, nós vamos ver
isso aqui nada mais é, de forma construtiva, esse determinante ou permanente, né? Se tiver sinal mais aqui, eu posso obter essa relação com esse sinal mais se eu fizer isso vezes isso, mais isso vezes isso. Eu posso obter esse sinal menos se eu fizer esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, quando eu faço isso usando o sinal mais, eu obtenho essa resposta. Quando eu faço esse cruzamento usando o sinal menos, eu obtenho essa resposta. Então, com o sinal mais, eu estou identificando com o mais aqui no canto. Quando eu uso o sinal menos, eu identifico com o menos aqui no campus. Esse símbolo, com mais e com menos, nós chamamos de determinante de Slate para férmios, isto aqui permanente para bósons. Então, quando é férmios, né, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque a função de onda representa um determinante. Quando é os bósons, que fica o sinal mais, em lugar de determinante, é o que nós chamamos na matemática de permanente. Ou seja, o determinante, eu faço esses produtos, mas trocando o sinal. O permanente, eu faço os produtos sem nunca trocar os sinais. No caso de três partículas, o operador de simetrização de três partículas, 1, 2, 3, é representado por essa expressão aqui, em termos dos operadores de duas partículas. Então eu vou aplicar esse operador na função de onda de três partículas, ou seja, nesse produto aqui. Quando eu faço isso, eu vou reproduzir de novo esse determinante ou o permanente. Se eu fizer a multiplicação desses termos, de todos os termos, considerando as trocas de sinais, é o determinante. Se não houver troca de sinais, é o permanente. E eu estendendo isso para N partículas, eu passo a ter esse determinante aqui, ou permanente. Sinal mais é permanente, sinal menos é determinante. Que nós denominamos o determinante de Slate. Isso é muito interessante, porque muito antes da existência da mecânica quântica, essa matemática existia, os determinantes existiam. E, de repente, o surgimento da mecânica quântica deu uma grande aplicação a essa função determinante. Passou a ser uma função muito importante, por quê? Porque a função determinante, ela representa, melhor dizendo, ela representa a função de onda de muitas partículas em termos das funções de onda de uma partícula. Então, cada elemento aqui da matriz desse determinante, né, representa a função de onda de uma partícula. Aqui eu tenho, então, função de onda da partícula 1 no estado 1 na posição R1, no estado N1 na posição R2, no estado N1 na posição Rn. Depois eu tenho função de onda no estado N2 na posição R1, no estado N2 R2, no estado N2 Rn. E, finalmente, função de onda de uma partícula no estado N, posição R1, no estado N, R2, no estado N. Então, conhecendo as funções de onda de uma partícula, nós determinamos, né, de forma simples, né, por meio a função de onda de muitas partículas por meio deste determinante. Eu, em particular, acho essa representação uma coisa assim espetacular, né? Algo que já existia, está esperando pela sua utilização. Como a natureza é bela, né? As coisas vão se encaixando à medida que se avança. Muito bem. Quando nós colocamos, né, duas ou mais partículas no mesmo estado, observe o que acontece. Se eu colocar, por exemplo, aqui eu tenho uma partícula N1 na posição R1, N1 na posição R2, na posição R2, N1 na posição R, etc. E aqui de novo, N2, etc. Aqui eu coloco essa. Então, eu estou escolhendo aqui duas linhas iguais.
duas partículas estão na mesma posição. Quer dizer, essa linha está igual a essa. Se isso aqui for um determinante, nós sabemos que um determinante que repete duas linhas, ele dá zero. Então, se for férmions, vai dar zero isso aqui. Por quê? Porque nós estamos colocando duas partículas no mesmo estado. E os férmions obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Nós não podemos ter duas partículas no mesmo estado. Então, o determinante está de acordo com o princípio de exclusão de Pauli. Agora, se no lugar do menos aqui for o mais, quer dizer, no lugar do determinante for o permanente, esse resultado não precisa ser zero. Será diferente de zero. Ou seja, eu posso colocar duas partículas no mesmo estado como se trata do bóson. Eu poderia colocar 3 linhas, 4 linhas iguais, 5 linhas, 10 linhas iguais, no caso do permanente, ou seja, no caso dos bósons, que não vai zerar. Então, nós dizemos, nesse caso aqui, que se colocamos duas linhas iguais, o determinante dá zero, que são partículas fermiônicas, que obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. E se, nesse caso, duas linhas forem iguais, o permanente continua sendo diferente de zero. Então, o resultado de dois estados, duas partículas no mesmo estado, é o permanente diferente de zero, ou seja, essa função de onda existe, ela é diferente de zero. Então, isso serve para os bósons. Quer dizer, cada estado pode ocupar qualquer número de partículas. Então, o determinante e o permanente, eles obedecem perfeitamente, respectivamente, a estatística de Fermi-Dirac e a estatística de Bose-Einstein. Então, a função determinante e a função permanente são funções importantes para o estudo de muitos corpos na mecânica quântica. Muito bem. Dito isso, vamos tratar agora dos operadores em primeira quantização. Em primeira quantização. E estender de operador de uma partícula para operadores de N partículas. Então, vamos considerar aqui o caso particular, operador de uma partícula. E depois nós vamos fazer operadores de duas partículas. Então, o operador de uma partícula, ele está associado com a posição da partícula. A posição da partícula. E o outro com esse gradiente que está associado com a energia cinética. Então, o operador de energia cinética é dado por esse laplaciano aqui. Então, o operador vai depender da posição, vetor posição R, e do gradiente, que vai ingressar aqui no laplaciano. O operador potencial externo é dado por isso aqui. Então, eu tenho aqui uma partícula. Essa partícula está submetida a um potencial externo criado por esse ente que está aqui. Muito bem. Então, eu vou ter aqui a energia cinética dessa partícula. Além da energia cinética dessa partícula, eu vou ter também a energia potencial devido à interação dela com essa partícula externa aqui. Muito bem. Então, o que nós queremos? Nós queremos escrever esse hamiltoniano dessa partícula em termos dessa base aqui. Vamos escrever o hamiltoniano dessa partícula em termos da base constituída por esses estados aqui. Estados de uma partícula. Muito bem. Então, vou começar por aqui. Vou escrever, repetir essa equação. Vou escrever que TJ é T função de RJ isso. E agora, eu vou aplicar aqui do lado direito esse operador identidade aqui. Aplicar do lado esquerdo e do lado direito, o operador identidade. Nós sabemos que o operador identidade é 1. O operador identidade é 1. Então, eu coloquei um do lado esquerdo e um do lado direito. Um do lado esquerdo, um do lado direito.
ficou dessa maneira. Reescrevendo isso, né, rearranjando as cores aqui, simplesmente isso aqui nada mais é do que está escrito aqui. Então aqui eu tenho agora essa parte aqui, esse cat eu mantive vermelho e esse bra eu mantive vermelho. E os de dentro, esse bra e esse cat e o T, eu pintei de azul. Então se nós olharmos agora para essa parte de dentro, azul, isso aqui é um número, não é isso? Que eu tenho esse operador atuando aqui, vai dar um número vezes um estado, e depois vou ter o produto escalar desse estado com esse aqui. Então o resultado disso aqui é um número. Mas esse número eu posso colocar onde eu quiser. Mas o que está aqui fora, na esquerda e na direita, não são números. Esse da direita, juntando com esse, vai nos dar um operador. Então eu vou representar essa parte azul, que é isso aqui, por um número, T, que depende desse valor NB e do NA. O que é isso aqui? Na verdade, isso aqui é um produto escalar que eu posso representar também por essa integral aqui. Né? Essa integral em todo o espaço RJ. Faço integral em todo o espaço RJ. De maneira que agora eu consegui escrever esse operador em termos desses estados aqui, olha. Então, agora eu pego isso que aparece aqui no meio, o azul, no lugar de escrever esse azul, eu vou escrever só esse T, em A e B, e colocar aqui. Então ficou essa equação, virou essa. Então TJ é igual ao somatório em A e B, desse número que está aqui, eu tirei, que estava aqui no meio, eu tirei e botei aqui para o lado esquerdo. Então esse número vezes esse operador aqui. Tá? Muito bem. Então agora nós temos, na mecânica quântica, o operador em primeira quantização. Esse operador representa o quê? Representa esse hamiltoniano de uma partícula em primeira quantização. Então, do lado esquerdo, lembrando, do lado esquerdo é apenas um escalar, e do lado direito é um operador. Muito bem. Se nós queremos tratar de N partículas, no lugar só de uma, colocar N partículas aqui, se essas partículas não estão interagindo uma com a outra, então simplesmente o operador total será a soma de todas as partículas. Então o total vai ser a soma de TJ, J de 1 a N. Então simplesmente fica essa expressão aqui. Então esse é o operador, né, relativo ao número total de N partículas. Eu somo em todas as partículas e em todos os possíveis estados A e B desse operador aqui. Muito bem. Então vamos aplicar esse operador numa função de onda de muitas partículas. Então vou pegar esse operador azul, o operador, e aplicar nessa função de onda de muitas partículas aqui. Esse produto de função de onda. Muito bem. Então eu tenho aqui produto do estado da partícula 1, do estado da partícula 2, partícula 3, etc., até a partícula N. Usando essa expressão do lado direito, então essa equação passa a ser essa. O azul, o vermelho está aqui, e o azul é esse operador que está aqui. Então nós vamos aplicar, somar em todas as partículas, em todos os estados, e aplicar o lado esquerdo azul no lado vermelho. Muito bem. Então, nós vamos ver onde é possível juntar um Bra com um Ket. Onde é possível. Esse Bra, isso aqui é um Bra. Então ele pode se juntar com o Sket daqui. Com o Sket do lado direito. Então, onde esse Bra, RJ, encontrar um certo Ket aqui,
quando encontrar um certo ket aqui, vai dar uma delta. Uma delta. Então, o que vai resultar? Toda vez que um certo brado aqui, né, se juntar com um ket, um ket do lado direito, vai dar essa delta de NA, NJ. Quando dá essa delta, uma dessas somatórias vai desaparecer. Então vai ficar o T total aplicado aqui, vai ficar somatória, esse, delta, e tudo isso aqui. Então a aplicação do operador total, né, na função de onda, num produto de função de onda de uma partícula, nós temos como resultado esse somatório em todas as partículas e em todos os estados obedecendo essa relação do delta de Kronig. Isso aqui é importante, esse operador é importante quando nós vemos segunda quantização. Quando nós formos escrever esse operador, essa quantização, nós vamos precisar dessa expressão aqui. Então essa é a maneira de nós escrevermos o operador de uma partícula em primeira quantização. E aqui é a forma de esse operador de uma partícula atuar um produto de estado de uma partícula. Quando nós dizemos que esse aqui é o operador de uma partícula, é por quê? Porque essas partículas não estão interagindo com outras. Elas estão apenas submetidas a um potencial externo. Elas não estão interagindo com as outras. Nós vamos ver a seguir o potencial de duas partículas. Uma partícula interagindo com outra partícula. Muito bem. Então vamos ver operadores de duas partículas. Nesse caso, eu tenho uma partícula aí, J, e elas interagem com esse potencial aqui, que depende apenas da distância entre elas. E nós vamos escrever o Hamiltônico de duas partículas dessa maneira, dependendo da interação da partícula aí com a J. Essa é uma função apenas a distância entre elas. E vamos usar como base esses dois estados aqui, estado de duas partículas. Muito bem, que antes, quando nós tínhamos uma partícula, usamos estado de base de uma partícula. Temos duas partículas, estado de base de duas partículas. Da mesma maneira que foi feito no anterior, nós vamos colocar agora, né, o operador de identidade, o C e D desse lado, e dois operadores de identidade aqui. Antes nós tínhamos colocado apenas um operador de identidade do lado esquerdo e um operador de identidade do lado direito. Agora nós estamos colocando os dois operadores do lado esquerdo, correspondente a esses dois estados, e os dois operadores do lado direito, correspondente a dois estados. E daí podemos tirar o somatório daí de dentro. Tirar o somatório daí dentro, e nós vamos ver os produtos escalares. Nós temos esse com esse aqui, e também esse aqui com esse daqui. Então, em resumo, nós vamos ter, botando o somatório para lá de fora, nós vamos ter essa expressão aqui. Nós vamos ter essa parte azul. Essa parte azul são produtos escalares, são números. São números. E vamos ter essa parte vermelha. Essa parte vermelha, elas são operadores. Essa parte vermelha são operadores. Aqui tem dois Bra, um junto com o outro, aqui tem dois ket. Então são operadores. E, resumindo, vou chamar esse produto escalar, esse número aqui, um produto escalar, de V, C, D, A, B, C, D, A e B, e colocar na expressão anterior, né, representando isso tudo por essa integral. Produto escalar, eu represento por essa integral aqui. Tá? Então eu vou ter que o operador JK vai se dar o somatório em todos A, B, C e D, desse parâmetro aqui, que é essa integral, vezes esse operador. Muito bem. Então, e o total, nós somamos em todas as partículas. Em todas as partículas, com J diferente de K. Todas as partículas. Fica dessa forma aqui.
Muito bem. Então, o Hamiltoniano para muitas partículas, quando as partículas interagem de si, é dado por essa expressão na primeira quantização. Aplicando esse operador numa função, num produto de estado de uma partícula, usando essas duas relações aqui, delta de Kronecker, nós encontramos essa relação. Então isso aqui vai ser importante para utilizarmos na segunda quantização, no sentido de obter esses mesmos operadores em termos de operadores de criação e destruição. Muito bem. Então vamos finalmente concluir, né, utilizando os determinantes de Leite no esboço de um cálculo de um problema de muitos corpos, representado pela espectroscopia fotoeletrônica de raio-x de um nível profundo em metais. O experimento é o seguinte: nós temos um metal, né, constituído por uma banda de condução, que eu estou colocando aqui semi-cheia, e aqui embaixo, lá embaixo, nós temos um nível representando um estado de um orbital no caroço atômico. Ele não participa da banda de condução. Ele está lá dentro, no caroço atômico. E esse sistema obedece a um hamiltoniano que eu estou chamando de HI, de hamiltoniano inicial. Muito bem. Então, nós fazemos esse de raio-x. O raio-x vai lá nesse nível profundo, lá no caroço do átomo, e tira um elétron. Ele tira um elétron e coloca o elétron lá fora, num nível, lá fora livre. Esse elétron fica livre. A questão é que, quando ele tira esse elétron daqui, lá no caroço atômico ficou um buraco. Esse buraco, que está no caroço atômico, ele surge repentinamente, né, e ele tem uma carga positiva. Essa carga positiva, que surge repentinamente, chacoalha esses elétrons que estão aqui no mar de Fermi. Chacoalha esses elétrons e nós vamos ter excitações. Alguns elétrons vão ser excitados para níveis acima do nível de Fermi. Então, lá em cima, acima do nível de Fermi, ficaram elétrons e embaixo do nível de Fermi ficaram buracos. Então, nós dizemos que em torno do nível de Fermi, a retirada abrupta de um elétron lá do caroço do átomo chacoalhou e criou essas excitações. Essas excitações, elas têm como estado um sistema de muitos corpos. Tanto aqui do lado esquerdo como aqui, nós temos um sistema de N partículas. Aqui, as partículas todas formam um estado fundamental desse hamiltoniano. Aqui, as partículas estão nos estados excitados desse hamiltoniano aqui. Então, os estados desse hamiltoniano são diferentes desses daqui. Porque aqui tem um elétron, o átomo está neutro, e aqui o átomo o caroço atômico ficou carregado. E o que nós queremos? Nós queremos calcular a fotoemissão, né, desse elétron, do raio-x, entra nesse elétron, retira, joga lá fora. Queremos calcular a fotoemissão. E calcular essa fotoemissão usando essa tecnologia que acabamos de aprender. Então, veja o seguinte: a intensidade, né, da corrente fotoemissão que sai aqui, isso aqui, raio-x, quando incide nesse elétron, retira e joga aqui fora, ele cria uma corrente aqui fora, uma corrente eletrônica aqui fora. Essa corrente, a intensidade dela, é dada por essa expressão, que nada mais é do que a regra de ouro de Fermi. Nós aprendemos lá na mecânica quântica. A mecânica quântica da graduação e da pós-graduação. O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: aqui, antes do raio-x incidir, eu tenho um estado inicial.
Esse estado inicial eu estou representando por esse Psi0, que é o estado inicial. E o estado inicial aqui nada mais é do que o estado fundamental desse hamiltoniano HI. Muito bem. Depois que o raio-x incide e tira um elétron daqui, esse sistema se transforma nesse. Esse sistema se transforma nesse. E o que nós vamos ter agora? O que nós vamos ter agora é um sistema de muitas partículas, né, em milhões de estados diferentes. Dependendo de quem passou para cima e quem não passou, nós podemos construir aqui milhares de estados de muitas partículas. Então, esse lado direito aqui, esse PC J, representa todos os estados excitados nesse hamiltoniano do lado direito. E aqui é a delta de Dirac, né, onde H-ômega é a energia que o raio-x cedeu para essa excitação, para essas diferentes excitações. E aqui a diferença de energia entre esse estado e esse estado, entre o estado J e o estado 0. Ou seja, entre o estado J final, o estado final J e o estado inicial 0. Simplesmente, esse delta de Dirac está nos dizendo o quê? Que a energia se conserva. A energia que o raio-x libera para o material, ele é absorvido por as estações eletrônicas aqui em torno do nível de Fermi. Então, qual é o nosso propósito? Saber como calcular esse elemento aqui, para cada estado excitado. Quanto vale isso em cada estado excitado? Conhecendo isso, daí o resto seria algum método para fazer a soma. Pode ser de várias formas. Tem uma forma que se pode fazer discretizando essa banda de condução aqui em níveis de energias iguais, discretizado igualmente, né? Mas tenho uma dificuldade de chegar à energia próxima de Fermi. E a outra forma é discretizar essa banda de energia aqui em forma logarítmica. Em forma logarítmica você chega rapidamente ao nível de Fermi, onde está a maior parte das transições, das excitações. Essa maneira de se fazer discretizando logaritmicamente é o método usado em grupo de ramalização para se calcular a fotoemissão de um nível profundo em metais. Muito bem. Então, o nosso desafio é saber como calcular esses elementos de matriz aqui, do estado final J com o estado inicial. Lembrando que o estado final J pertence a um hamiltoniano, H final, e esse estado φ0 pertence a um outro hamiltoniano inicial. Então, esse estado φ0 é escrito em uma base, certo? E esse aqui seria escrito na outra base. Então, como faríamos isso? Bom, eu vou inicialmente escrever digamos que esse estado inicial, né, seja o estado fundamental desse hamiltoniano aqui. Então, o estado fundamental desse hamiltoniano, a banda de condução está preenchida dessa maneira. Eu estou representando só a banda de condução, que além da banda de condução tem esse elétron lá embaixo. Estou representando apenas a banda de condução. Então, a banda de condução está preenchida até esse nível aqui, que é o nível de Fermi. Todo mundo aqui está preenchido até o nível de Fermi. Muito bem. Quando tira esse elétron aqui, joga fora, cria um buraco, esse buraco muda os níveis de energia da banda de condução. Além de mudar os níveis de energia da banda de condução, esse buraco excita esses elétrons. Em lugar de nós termos só um estado, aqui nós vamos ter milhões de estados excitados. Então, um exemplo de estado excitado, de muitos corpos,
um estado de muitos corpos excitados, seria o quê? Se dessa banda de condução saísse um elétron daqui do nível Fermi e fosse para esse nível aqui em cima. Então aqui nós temos um estado de muitos corpos, né, excitado. Aqui eu tenho um estado de muitos corpos do estado fundamental, do primeiro hamiltoniano. Aqui eu tenho um estado de muitos corpos excitado desse segundo hamiltoniano aqui. Uma outra possibilidade é o elétron sair daqui e ir para um estado mais lá em cima. É um outro estado excitado. Ou então, um elétron sair desse nível para esse, outro elétron sair desse nível ali para cima. Outro estado excitado. Ou ainda, esse estado aqui. Um elétron sai daqui, o outro sai lá para cima. E assim vai. Nós temos milhões de possibilidades de estados excitados aqui. E o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular, né, a projeção de cada estado de muitos corpos deste aqui sobre esse estado de muitos corpos. Então eu tenho que fazer a projeção desse estado sobre esse, mais a projeção desse estado sobre este, mais a projeção do estado Psi3 sobre Φ0, mais a projeção do estado Psi4 sobre Φ0, e assim sucessivamente. E depois somar tudo, obedecendo essa condição aqui, que é a condição da conservação de energia, onde isso aqui, o E, Psj, é a energia de cada um desses estados aqui. Né? E o E, Φ0, é a energia desse estado aqui. Então o desafio é calcular a projeção de cada um dos estados de muitos corpos do lado direito sobre os estados de muitos corpos do lado esquerdo. Muito bem. E como fazemos isso? Vamos ver como fazemos isso, usando aquilo que nós aprendemos há pouco. Muito bem. Queremos saber como calcular. Então vejam, nós sabemos que, tendo duas matrizes quadradas, A e B, o determinante do produto das duas matrizes é igual ao produto do determinante de cada uma delas. Então, o determinante do produto da matriz A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Isso é algo que nós conhecemos. E por que eu estou colocando isso aqui? Vamos usar aqui no cálculo desse elemento aqui, das linhas espectrais. Nós chamamos isso aqui, esse produto escalar ao quadrado, nós chamamos de linha espectral. Então, cada transição dessa aqui, esse estado para esse, o outro tem uma linha espectral. Esse estado para esse, outra linha espectral. Desse para cá, outra linha. Então, temos milhões de linhas espectrais aí. Né? E todas elas de acordo com a regra aqui da conservação da energia dada pela função delta. Muito bem. Então, vamos utilizar essa tecnologia, né, de matrizes, que eu sei que tendo duas matrizes quadradas, o determinante do produto das duas é igual ao produto dos determinantes, e vamos fazer o seguinte. Esse estado aqui, o estado inicial, nada mais é do que esse determinante aqui. O estado inicial é essa função de onda de muitos corpos, né, representada por esse determinante aqui. Onde esses PCs que estão aqui são esses PCs que aparecem aqui, em cada estado. Muito bem. Agora, eu preciso também saber quem é esse. Esse aqui, o lado direito, é esse determinante. Né? Para cada J, eu tenho um estado final representado por um determinante desse aqui. Para cada J. Então, se nós voltarmos um pouquinho aqui, né, esse estado aqui é representado por um determinante, esse estado aqui é representado por outro determinante, esse estado aqui por outro, e assim vai. Então, temos
milhões de determinantes correspondentes a cada um daqueles estados de muitos corpos. E o que nós queremos agora, que é fazer o produto escalar desse determinante com esse daqui. O produto escalar desse determinante. E usando essa regra de produto de determinante de um produto é igual ao produto dos determinantes de cada matriz. E passamos a escrever isso aqui. Então, esse produto escalar dessa função de onda de muitos corpos com essa daqui, nada mais é do que o determinante, o produto desse determinante por esse. Mas o produto desse determinante por esse é igual ao determinante de um vezes o determinante do outro. Então, o desafio seria o quê, então? Escrever que isso por isso nada mais é do que o produto das matrizes. Primeiro eu faço o produto de uma matriz para outra, produto dessa matriz por aquela. Depois que eu tenho um produto dessa matriz por essa, que é isso aqui, calculo o determinante dela. Então, tendo o determinante dela, eu tenho o determinante dos dois determinantes. Então, vamos voltar. Eu quero saber como calcular isso. Bom, esse estado é dado por esse determinante aqui. Esse estado é dado pelo determinante. E eu quero saber quanto vale esse produto aqui. Tá certo? Muito bem. Eu sei que o determinante de A vezes B, de duas matrizes quadradas, é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Vamos supor que esse fosse o A e esse fosse o B. Então eu tenho aqui determinante de A vezes determinante de B. O que eu tenho é determinante de A vezes determinante de B. Eu tenho esse determinante vezes esse daqui. É o que eu tenho aqui dentro. Determinante vezes isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou achar o produto dessas duas matrizes. Depois que eu acho o produto das duas matrizes, eu vou achar o determinante desse produto. Desse lado aqui, eu tenho isso. Esse lado aqui, um determinante vezes outro. Um determinante A vezes determinante B. Então, eu vou transformar isso aqui no determinante dado pelo produto das duas matrizes. Bom, o produto dessas duas matrizes, se a matriz A é essa aqui, a matriz B é essa, o produto dessas duas matrizes é isso aqui. Eu faço produto escalar de cada elemento dessa matriz com cada elemento dessa daqui. Então, faço esse com esse, esse com esse, esse com esse, etc. Faço a transposta, né? Faço a transposta. Né? O produto escalar dessa por essa, que multiplica a linha dessa pela coluna dessa. Quando eu multiplico a linha dessa pela coluna dessa, na verdade são produtos escalares, eu vou ter esse elemento aqui. Então, a minha matriz A vezes B é uma matriz formada por esses elementos aqui. Muito bem. Então, esses elementos é a matriz resultante do produto dessa matriz φ0 pela matriz psi j. O determinante dessa matriz vai nos dar o que nós queremos, que é esse produto escalar aqui. Muito bem. Então, aqui eu estou sinalizando negativo aqui, porque esse aqui representa o determinante dessa matriz azul. Então, com isso, nós temos esse número. E a partir daí, nós podemos calcular essa intensidade somando todos os estados que obedecem essa relação aqui. Então, assim, em resumo, o que nós temos? Eu tenho aqui, de um lado, o estado inicial, né, que é o estado fundamental do hamiltoniano inicial, que é o φ0. E do lado direito aqui, eu tenho um estado qualquer J do hamiltoniano final. Né? E o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Por exemplo, essa linha aqui, ela representa o quê? Ela representa, cada termo desse representa o produto escalar desse estado, essa linha aqui, desse estado com esse, desse estado
com esse, desse estado com esse. Eu vou pular esse aqui, porque aqui não tem partícula. Depois, esse estado com esse, desse estado com esse, desse estado com esse. Onde está vazio, não tem partícula, não participa do produto escalar, do determinante. Só participa do lado direito aqueles níveis que tem partículas. Então, nós vamos escolher do lado direito apenas um nível que tem partícula e colocar aqui. Se eu colocar um outro estado final aqui, vai ter outros buracos aqui embaixo e outros elétrons lá em cima. Então, os estados vão ser diferentes. Fazer de acordo, nós vamos fazer esses produtos todos de acordo com o preenchimento dos estados. Onde tem nível preenchido lá aqui embaixo e onde tem nível preenchido lá em cima. Onde tem buraco, seja aqui em cima ou vazio lá embaixo, não vai entrar nessa composição. Então, essa é a maneira, enfim, esses elementos aqui, da intensidade da corrente, da fotoemissão do raio-x, ele é calculado usando as funções de onda de muitos corpos, tendo como base as funções de ondas de uma partícula, simplesmente usando esse determinante, que é dado pelos produtos escalares, das funções de uma partícula do estado fundamental com as funções de onda de uma partícula dos estados finais. Então, com isso, com esse exemplo, nós concluímos uma ação de um problema de muitos corpos, representado pela fotoemissão de raio-x de um nível profundo nos metais. Muito bem. A bibliografia é esta. Nós vamos usar em todos os tópicos, como livro-texto, o livro do Bruce Carsten Franzberg, de muitos corpos, e livro de consulta, o livro do Geraldo Marra, do Abrikosov, do Fetter Valeka, e esses três livros aqui são livros voltados para a mecânica quântica, a teoria de muitos corpos, e aqui o Sakurai, que é o livro-texto da graduação. Então, na próxima aula, vista essa parte da primeira quantização, então, na próxima aula, vai ser uma aula mais longa, bem mais longa do que essas duas primeiras, porque nós vamos introduzir a segunda quantização, como nós sairemos, né, da primeira quantização para a segunda. Como faremos? Nós usaremos essa tecnologia aí, né, de funções de onda de muitos corpos, escrita em termos de uma base das funções de onda de um corpo. Vamos partir daí, né, definir os operadores de criação e destruição e construir, né, a representação da segunda quantização. Então, temos como objetivo final desta aula escrever os operadores mais interessantes que nós usamos em física de muitos corpos em termos da mecânica quântica em segunda quantização. Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau.